Olá, povo católico. Chama-se matrimônio. Matrimônio, se observamos, vem da palavra mãe, matri. Chama-se assim porque o fim principal que a mulher deve propor-se quando se casa é tornar-se mãe. Daí a palavra matrimônio vem de mãe. É um objetivo, é uma finalidade da mulher quando casa, tornar-se mãe. Noutros termos, porque a função própria de uma mãe é conceber, dar à luz e criar sua prole. Chama-se também conjúgio, do termo latino coniugere, porque a legítima esposa e o marido ficam, por assim dizer, ligados um ao outro por meio de um jugo comum. Daí vem a palavra conjugue, jugo comum. Dá-se-lhe afinal o nome de núpcias, do latim nubere, que significa cobrir com véu, velar. Porque no dizer de Santo Ambrósio, as donzelas costumavam a cobrir-se com véu em sinal de recato. Ao mesmo tempo, davam assim a entender que deviam obediência e submissão a seus maridos. Ou seja, o recato seria a mulher coberta com véu, para não ficar expostas como hoje, né? Um bocado de mulher com o corpo todo exposto. Se as mulheres antigamente usavam véu em sinal de recato, né? Hoje as mulheres andam seminuas, como se fosse uma oferenda, levando os homens aí aos pecados da carne e da cobiça. Então o véu significava um sinal de recato, por isso elas ficavam cobertas com véu. No sentido comum dos teólogos, o matrimônio se define assim, como a união conjugal do homem com a mulher entre pessoas canonicamente habilitadas e que estabeleça uma inseparável comunhão de vida, ou seja, a indissolubilidade. O matrimônio ele é indissolúvel. E pessoas canonicamente habilitadas é aquela que estão prontas para se casar segundo as leis da Igreja. Seguem-se as palavras entre pessoas canonicamente habilitadas, porque não pode, obviamente, contrair núpcia as pessoas que forem legitimamente excluídas. Se o fizerem, são nulas as núpcias. Então cabe às pessoas consultar o Código de Direito Canônico para ver a sua regularização canônica. O consentimento é a causa eficiente do matrimônio, ou seja, os dois querem fazer aquilo, por livre e espontânea vontade, como ensinaram os padres no Concílio de Florença. Com efeito, o vínculo obrigatório só pode ter sua origem no mútuo consenso e contrato, ou seja, mais uma vez, os dois têm que querer para ser válido. É claro que, para manifestar o mútuo consentimento, se requer o uso de palavras. É necessário expressar, é necessário deixar claro. Se para ver o matrimônio bastasse o consentimento interior, sem nenhuma manifestação externa, seguir-se-ia necessariamente que duas pessoas residentes em lugares muito diversos e distantes se consentissem interiormente em casar-se. Ficariam ligadas em verdadeiro matrimônio indissolúvel antes até que pudessem declarar um ao outro as suas intenções. Então, é necessário que o consentimento mútuo seja expressado, seja expresso, seja externalizado. Com razão se diz que o consentimento precisa ser expresso em palavras que designem tempo presente. Olha a conjugação verbal. Pois as palavras que indicam tempo futuro não constituem matrimônio, mas só exprimem os esponsais. Ou seja, o que é os esponsais? É uma fase anterior, é uma fase de desejo futuro. Ou seja, a pessoa usa palavras no futuro para um casamento que vai acontecer ainda. Mas o matrimônio se consolidar, as palavras têm que estar no tempo presente, é algo de agora. O futuro ainda não existe, e aquilo que não existe, pouca ou nenhuma firmeza e duração podemos esperar. Portanto, quem promete casar com uma mulher, nem por isso adquire sobre elas direitos matrimoniais, ou seja, é a fase que precede o matrimônio. Nessa fase que precede o matrimônio não existe
como está dizendo aqui o catecismo romano, não existe ainda direitos de um sobre o outro, mas só exprime apenas os esponsais, ou seja, um desejo de algo que vai se realizar no futuro. Portanto, quem promete casar com uma mulher, nem por isso tem sobre ela direitos, e vice-versa. Porém, se não cumpriu o que imediatamente havia prometido, deve todavia respeitar a palavra dada. Se não o fizer, torna-se culpado de perjúrio. Isso hoje em dia praticamente ninguém se fala nisso. Para serem válidos os esponsais, o que são os esponsais? É a parte que precede o matrimônio. Para serem válidos os esponsais, devem ser feitos em termo escrito. Olha só como é o ideal, né? Que aquela fase dos esponsais sejam feitos por escrito e assinado por ambas as partes, pelo padre ou, na falta do padre, por duas testemunhas. E o que são esses esponsais que a gente está tão falando? É o nome dado àquela fase anterior, preparatória do casamento, mais conhecida simplesmente por noivado. O noivado, apesar de não ser ainda, não terem o homem e a mulher direitos um sobre o outro, mas o noivado ele deve expressar, como a gente vê aqui, o ideal. Hoje, obviamente, toda a doutrina da sacralidade da igreja foi destruída, mas assim era o ideal. No período de noivado, os dois se manifestavam, se comprometendo a um futuro casamento. Se alguém desistisse do noivado, sem um motivo lógico, como diz aqui o catecismo romano, era culpado de perjúrio. Presente no direito romano, os esponsais eram fase integrante do casamento e motivo para a grande celebração que culminaria com o próprio casamento. Hoje, com a cultura liberal infiltrada na igreja, pouco se tem conhecimento dessa fase, onde o homem se comprometia com o futuro casamento. Mas quem se liga a outra pessoa mediante o contrato matrimonial, ainda que depois se arrependa, já não pode mudar, nem anular ou desfazer o que está feito. Por conseguinte, uma vez que o matrimônio não consiste numa simples promessa, o matrimônio já é uma alienação recíproca, ou seja, já é fato consumado, pela qual o marido entrega realmente à mulher o poder sobre o corpo e a mulher faz outro tanto com relação ao marido. É necessário que sua celebração se faça com palavras que exprimam o tempo presente, tanto que, se forem proferidas essas palavras, permanecem em vigor e conservam marido e mulher ligados por um vínculo indissolúvel. Portanto, cabe ao católico ou à católica saber escolher bem a pessoa que está se casando. Se casar por livre e espontânea vontade, não tem mais volta. É até que a morte os separe. Cuidado na hora de escolher o seu cônjuge. Entretanto, em lugar de palavras, podem bastar para o matrimônio não só acenos e outros sinais que manifestem claramente o consentimento no íntimo do coração, mas também o próprio silêncio, quando a donzela se cala por acanhamento e seus pais respondem por ela. É uma instituição divina. Está escrito nos Gênesis: criou-os como homem e mulher, e Deus abençoou e disse: crescei e multiplicar-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Logo mais, não é bom que o homem esteja só. Façamo-lhes uma mulher semelhante a ele mesmo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Pouco depois, mas para Adão não havia auxílio que lhe fosse semelhante. Mandou, pois, o Senhor um sono profundo a Adão. Quando este pegou no sono, tirou-lhe Deus uma das costelas e encheu-a de carne, o lugar dela, e da costela que havia tirado de Adão. E Adão exclamou: isto agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á
a sua esposa, e serão dois numa só carne. Ou seja, Deus tirou a mulher do próprio Adão. Isso mostra como o próprio Adão reconheceu que ela foi feita da carne dele e do osso dele. Então, isso já é um sinal de indissolubilidade. O homem e a mulher se tornam um só corpo pelo matrimônio. Na verdade, Nosso Senhor declarou: o que Deus uniu não deve separar o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mais uma vez, é sempre bom lembrar: cuidado na hora de escolher o marido ou a mulher. Não tem volta. Se para o matrimônio, já como função da natureza, convém que não haja possibilidade de dissolver-se, o mesmo se aplica com a mais forte das razões ao matrimônio considerado como sacramento. Esse caráter sacramental que também leva ao seu grau de perfeição todas as propriedades que a lei da natureza confere ao matrimônio. Quando disse crescer e multiplicar-vos, Nosso Senhor queria indicar a finalidade para que havia instituído o matrimônio, mas não queria impor a cada homem em particular a obrigação de contraí-lo. Ninguém é obrigado a se casar, mas se quiser se casar, já tem que saber como é as regras do jogo. Nada de dizer que eu não sabia. Pelo contrário, muito se recomenda também o estado de virgindade, que as Sagradas Escrituras a todos apresenta como o melhor do que o estado matrimonial, que é se permanecer em castidade, e provido de maior perfeição e santidade. Assim declarou Nosso Senhor: quem puder compreender, que compreenda. Mateus 19, 12. E é sempre bom a gente entender o porquê o estado celibatário, virginal, é superior a todos os outros. Primeiro, Nosso Senhor é Deus encarnado. Se ele se fez homem, ele tem que viver da forma mais elevada que um homem pode viver. E Nosso Senhor viveu de forma celibatária. Ponto. É o estado superior que um homem pode viver. E por que é o estado superior? Porque um homem buscar a mulher e a mulher buscar o homem é o natural. O celibato exige um esforço sobrenatural. Por quê? Porque o homem ele tem a tendência natural de procurar uma mulher. Para ele viver em celibato significa ele usar aquilo que o faz imagem e semelhança de Deus, o uso da razão. Pelo uso da razão, fortalecido com a graça que Deus dá a todo o homem ele se permanece em estado virginal celibatário. Ou seja, o estado celibatário é você, pelo uso da razão que Deus lhe deu, alimentado pela fé e pela graça de Deus, você tem o controle total de suas inclinações. Ou seja, você governa seu apetite sexual pela graça de Deus, com o apoio da graça de Deus. E lógico, partindo da vontade humana, não é uma imposição. Também como não é uma imposição o matrimônio. Então a gente entende que o estado celibatário é o estado mais elevado de todos. Por isso, Nosso Senhor, que é Deus, fonte de toda a razão e inteligência, viveu dessa forma celibatária. A segunda razão é o desejo de gerar as razões do matrimônio, né? A primeira é a união de sexos diferentes, apetecida pelo próprio instinto da natureza. Como eu já falei, é natural o homem ter interesse na mulher e a mulher no homem. Isso é o natural. Baseada na esperança de mútuo auxílio, porque um passa a ser um companheiro do outro, para que uma parte, amparada pela outra, possa mais facilmente sofrer os incômodos da vida e suportar a debilidade da própria velhice. Ou seja, os dois são parceiros nas dificuldades. A segunda razão é o desejo de gerar filhos, não tanto para deixar herdeiros de bens e riquezas,
quanto para criar seguidores da verdadeira fé e religião. É por isso que a prole não deve ser fechada à vida, deve ser aberta à vida, porque os filhos dos cristãos católicos devem ser orientados para a fé católica, para o mundo ficar repleto de servos de Deus. É por isso que o ato matrimonial deve estar aberto à vida. Nada de artifícios para levar uma vida mais cômoda, egoísta, narcisista, cheia de confortos, de carros, de viagens, de passeios. Isso não é a finalidade da vida cristã. Nossa finalidade, nunca devemos esquecer, é herdar de Cristo o reino dos céus. Então, o matrimônio deve ser aberto à vida para fazer uma sociedade de novos seguidores de nosso Senhor e novos herdeiros do reino do céu. Por isso, ao ensinar a Tobias como deve rebater o ataque do mau espírito, disse-lhe o anjo lhe falou: receberás a donzela no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos do que pela sensualidade, a fim de conseguires nos filhos a bênção reservada à descendência de Abraão. Tobias, capítulo 6, versículo 22. A terceira justifica-se que depois da queda de nosso primeiro pai, Adão, quando a concupiscência começou a rebelar-se contra a reta razão, porquanto o homem perdeu a justiça em que foram criados. Quem, pois, sente a sua própria fraqueza e não quer tomar sobre si a luta contra a carne deve valer-se do matrimônio, como remédio que faz evitar os pecados da incontinência. Ou seja, se a pessoa não consegue se manter em estado de castidade, para evitar o pecado da fornicação, devemos também ter um matrimônio como esse remédio. Mas observe que é a terceira justificativa, não é colocar isso em primeiro plano. Senão corremos o risco de fazer más escolhas para ser cônjuge. Nesse sentido, escreveu o apóstolo: por causa da luxúria, tenha cada um a sua mulher e cada mulher seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Se como união natural fora, desde o início, instituído para a propagação do gênero, o matrimônio foi depois elevado à dignidade de sacramento, a fim de que se gerasse e criasse um povo para o culto e adoração do verdadeiro Deus e de nosso Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, o catecismo aqui romano nos ressalta: devemos não ser fechado à vida, porque o objetivo de ter muitos filhos é a geração de um povo que cultua a Deus. Querendo dar uma imagem adequada de sua íntima união com a Igreja e de seu infinito amor para conosco, Cristo nosso Senhor indicou a dignidade de tão grande mistério, principalmente pela comparação que fez com a sagrada união entre o homem e a mulher. Apoiada na autoridade do apóstolo, a Igreja sempre teve por certo e averiguado que o matrimônio é um sacramento. Devem os maridos amar as suas mulheres como amam seus próprios corpos. Olha só a medida do amor. Os maridos amar sua mulher como ama ele próprio. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, nutre-se e consagra-lhe os cuidados necessários, assim como fez Cristo à sua igreja. Perceba que o matrimônio entre um homem e uma mulher é comparado ao de Cristo com a sua igreja. Cristo não se separa da igreja, então o mesmo o marido e a mulher. Porque somos membros do seu corpo, carne da sua carne e osso dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e serão dois numa só carne. Esse mistério é grande. Quero, porém, dizer que em Cristo e na igreja. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Pois toda a evidência, quer o apóstolo
comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. O marido é a cabeça da mulher. Bom lembrar isso em tempo de feminismo, influenciando também dentro da igreja, onde nem os padres ensinam mais nada, os bispos também não. Assim como Cristo o é da igreja. Por isso deve o marido amar sua esposa e esta deve amar e respeitar o marido. Outra observação que é bom fazer: até os gentios viam algo divino no matrimônio, até os pagãos viam algo divino no matrimônio, e por isso mesmo consideravam contrários à natureza e dignos de repressão as uniões livres, essas uniões que um conhece o outro, daqui a um tempo já está morando junto e acabou. Ou essas uniões apenas com o consentimento do Estado, onde você vai lá e chama um juiz de alguma coisa fornecido lá pelo Estado e ele vai lá e faz a união. Isso também é união livre. E até os pagãos repudiavam essas uniões livres. Os estupros, os adultérios e outras libertinagens. O homem moderno já está, isso mostra, que o homem moderno já está num grau tão avançado de animalização que não enxergam nada além da luxúria, bem pior do que os pagãos do passado. Os antigos patriarcas como Abraão tiveram mais de uma mulher. É sempre bom lembrar isso, que tem sempre gente, sempre tem ignorantes que lendo Bíblia por sua própria cabeça deturpada e alega que na Bíblia existia a poligamia no Antigo Testamento. Então é sempre bom aqui a gente ressaltar isso. Os antigos patriarcas como Abraão tiveram mais de uma mulher com o consentimento de Deus, mas isso acontecia como um estado de exceção, porque o pecado ofusca a nossa inteligência e os homens não compreendiam a relação entre casamento e procriação. Sabiam que deviam procriar, mas que poderia ser com mais de uma mulher. Contudo, a poligamia ela é contrária à natureza do matrimônio, como provou nosso Senhor ao dizer que o homem e a mulher formam uma só carne. E isso também já foi revelado já lá no Antigo Testamento. Em outro lugar, a doutrina é exposta com toda clareza. Todo aquele que despedir sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. E, se a mulher repudiar seu marido e casar com outro, torna-se adúltera. Ou seja, não existe, casou-se na igreja, firmou o sacramento do matrimônio, separou, cada um foi para seguir o que a novela e os filmes e os artistas falam. Vou ser feliz agora, estou livre, vou buscar minha felicidade. E aí se casa um com o homem com outra mulher, se casa entre aspas, e a mulher se casa com outro homem para ser feliz. É adultério, e é bom lembrar que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Esse mesmo testemunho de Nosso Senhor demonstra sem mais que nenhum divórcio pode dissolver o vínculo do matrimônio. É claro que nada senão a morte pode desfazer o vínculo do matrimônio. Em abono desta doutrina, diz o apóstolo: no caso dos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. No caso, porém, de se separar, fique sem casar, ou faça as pazes com seu marido, e o marido a mesma coisa. Caso separe, não tem como, vai ter que levar uma vida de castidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A grande vantagem, antes de tudo, é que a indissolubilidade faz os homens reconhecerem que na relação de casamento é preciso atender mais à virtude, à semelhança de costumes, do que à riqueza ou à beleza. É sempre bom. Hoje a nossa sociedade é bem o contrário, Os relacionamentos estão mais interessados na aparência física, tá aí as academias lotadas, e no dinheiro de um do outro. Ao invés, e é por isso justamente, são casas construídas na areia, O que vale é a riqueza e a beleza, e o resultado é que as relações não dão mais certo. Já que o católico tem que se casar prestando mais atenção à virtude um do outro e à semelhança de costumes. Depois, se o divórcio pudesse dissolver casamento, jamais faltaria pretexto para os homens se divorciarem, pois o velho inimigo da paz e da pureza lhes haveria sugerir todos os dias:
Basta você ver como está em uma sociedade que não é mais católica, né? A troca-troca de casal de homem com mulher e vivendo exatamente como os animais. Todo mundo sem parceiro fixo, homem tendo filho com várias mulheres, mulher tendo filho com vários homens, típico exatamente como vivem as bestas. É necessário lembrar sempre a advertência de Santo Agostinho para que os fiéis não dificultem a reconciliação com as esposas, das quais haviam se separado por causa de adultério, desde que elas se arrependam do seu delito, como vimos nos termos. Porque o marido fiel não há de receber outra vez sua esposa se a igreja a recebe. Se a igreja reconcilia uma pessoa que está em adultério, através do sacramento da confissão, o pecado está perdoado e a pessoa está em paz, fez as pazes com Deus, o marido traído serve também para a mulher traída não pôr obstáculos em receber o seu cônjuge de volta. É dureza, mas não esquecemos que a nossa vida não é uma vida de oba-oba, não é uma vida de festas. A nossa vida é uma vida de carregar cruz. Carregue, quem nega sua cruz é a mim que está negando. Foi claro as palavras de nosso Senhor. Ou porque não perdoará a mulher ao marido adúltero, mas penitente, a quem Cristo já perdoou. Exatamente, serve para um e serve para outro. Quando a Escritura chama de louco ao que retém consigo a mulher adúltera, no livro de Provérbios 18, 22, refere-se àquela que, depois de caída, não se arrepende nem quer largar a sua torpeza. Ou seja, continua no adultério. Quando a Escritura chama de louco, é isso que eu acabei de falar, os bens do matrimônio. O principal, a prole, os filhos. O primeiro bem é a prole. O apóstolo dava tanto valor a esse bem, aos filhos, que chegou a dizer: a mulher salvar-se-á pela geração dos filhos. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A importância dos filhos. Isto, porém, não se entende apenas da geração, mas também da educação e preparação dos filhos para a vida de piedade. É aquilo que falamos anteriormente. Não é ter muitos filhos só para dizer que tudo está lindo e maravilhoso, que está com a casa cheia, não. É muitos filhos, todos educados no caminho para o céu, para ser herdeiro do reino de Deus. Não é sair fazendo filho aleatoriamente. Por isso o apóstolo lhe acrescenta, se perseverar na fé. A intenção é multiplicar as pessoas, uma sociedade de pessoas de fé. Felicidade e santo amor. A fidelidade é o hábito pelo qual o marido e a mulher se ligam mutuamente, de maneira que entrega ao outro o poder sobre seu corpo, e ambos prometem não violar jamais a santa aliança do casamento. Essa relação de fidelidade foi dita também pelo apóstolo. A mulher não tem poder sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre seu corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Ou seja, esperaram tanto em castidade para se casar, depois se casa, vai um se negar a ter relação com o outro. Não tem sentido. A fidelidade matrimonial exige ainda que marido e mulher estejam unidos por um amor todo particular, cheio de virtude e pureza, que se amem um ao outro, não como os adúlteros, mas como Cristo amou a igreja. E Cristo dá a medida. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Quer dizer, São Paulo que diz isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. E certamente amou ele a igreja com um amor sem medida, não por próprio interesse, mas procurando apenas a utilidade de sua esposa. Olha só como são as coisas. A característica da indissolubilidade. Se, pois, o matrimônio como sacramento simboliza a união de Cristo com a igreja, força que a mulher, no tocante ao vínculo matrimonial, não possa separar-se do marido, porquanto Cristo jamais se separa da igreja. Simples assim.
A união do homem com a mulher é indissolúvel, porque a união de Cristo com a igreja é indissolúvel. Essa é a grande diferença também entre nós católicos e os hereges que seguem o protestantismo. Eles não têm igreja. O Cristo dele é um Cristo solteiro e aleatório, um Cristo solto e aleatório, sem a igreja. Como eles não têm igreja, Cristo não tem essa esposa espiritual. Por isso que entre os hereges que seguem o protestantismo, eles podem trocar de marido o tempo todo, não deu certo, separa, arranja outra mulher, não deu certo, separa, arranja outro marido, e assim vivem exatamente como os pagãos, uma vida sexualmente profanada e mudando de parceiros de fornicação. Como eles não seguem a igreja, na cabeça deles eles seguem apenas Cristo, então eles não têm esse parâmetro de medida do sacramento da indissolubilidade do matrimônio. E como Deus é o Criador de todas as coisas, tudo que Deus faz, ele deixa a sua marca visível. É um Deus invisível que criou tudo que é visível e, lógico, nele tudo está a sua marca. Basta analisar cada ser humano. Todo ser humano ele veio de uma união entre um homem e uma mulher. Essa relação que gerou o ser humano de uma união do homem com a mulher está escrito na nossa natureza. Nenhum ser humano deixa de ser filho do pai, nenhum ser humano deixa de ser filho da mãe. Ou seja, todo ser humano reflete uma união que é indissolúvel, e isso é refletido na nossa própria biologia. Dever do marido. É, pois, dever do marido tratar sua mulher com bondade e consideração. Importa-lhe recordar que Adão chamou Eva de companheira, quando dizia: a mulher que me deste como companheira. Gênesis 3:12. Por esse motivo, como ensinaram alguns dos santos padres, ela não foi formada dos pés, mas da ilharga do homem, cada uma das partes laterais inferiores ao baixo ventre. Da mesma forma, não foi tirada da cabeça para reconhecer que não era senhora do marido, mas antes a sua subordinada. A mulher ela é uma auxiliar do marido. Por isso o estado dela de submissão. Ela auxilia o marido. Ela não é uma opositora ao marido como está hoje, após a grande desgraça do feminismo. Depois é preciso que o marido tenha sempre alguma boa ocupação, não só para prover o necessário ao sustento da família, mas também para não amolecer, fonte de quase todos os vícios, né? Não estar entregue aos vícios, da bebedeira, dos jogos, das conversas frívolas, das amizades ruins. E finalmente deve o marido governar bem a sua família, corrigir as faltas de todos os seus membros e manter cada qual no cumprimento de suas obrigações. Da mulher. De outro lado, as obrigações da mulher são aquelas que o príncipe dos apóstolos enumerou na seguinte passagem: sejam as mulheres submissas a seus maridos, de sorte que, se alguns deles não acreditam na palavra, sejam ganhos pelo procedimento de suas mulheres, sem o auxílio da palavra, quando consideravam nossa vida santa, cheia de temor a Deus. Seu adorno não consta exteriormente em toucados adereços de ouro ou em um corpinho ali todo modelado de academia. Isso não está no Catecismo Romano, porque não tinha essa prática antigamente. Em requintes no trajar, ou seja, a pessoa bem vestida, nada dessas mulheres que estão vestidas como se fosse uma pessoa da vida, infelizmente é a maioria. Seu adorno não consista exteriormente no trajar, mas antes ornai a índole humana que se oculta dentro do coração, com a pureza de sentimentos pacíficos e modestos, que são preciosos aos olhos de Deus. Desta forma se ornavam antigamente as mulheres santas que em Deus punham sua esperança e viviam submissas a seus maridos, assim como Sara obedecia a Abraão. Gênesis 12:13.
como mais uma vez diga, né, o diabólico feminismo também destruiu essa característica do matrimônio, da submissão da mulher ao homem, do homem como chefe da casa e provedor do lar, enquanto a mulher ficava em casa cuidando da educação dos filhos. Mais uma vez, é sempre bom retornar ao exemplo que Cristo falou do matrimônio. O homem e a mulher se unem como Cristo e a igreja. Ora, depois da ressurreição, o que aconteceu com nosso Senhor? Voltou aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele não deixou a gente aqui embaixo desamparado. Ao contrário dos protestantes que acham que deixou aqui uma Bíblia, Ele nos deixou aqui a igreja como mãe e mestra para cuidar da educação dos nossos filhos. É a igreja que tem a função de interpretar a Bíblia e nos orientar, assim como a mãe está em casa. Cristo volta aos céus e deixa a sua esposa, a igreja, cuidando aqui da educação dos filhos. Por isso a igreja é mãe e mestra. E lógico, tudo isso baseado nas revelações das Sagradas Escrituras e na tradição cristã. O mesmo acontece da mulher com o marido. O marido sai de casa para ganhar a vida e trazer o sustento para a mulher e os filhos, enquanto isso a mulher está em casa cuidando da educação dos filhos. Se Deus fez o homem uma coisa e a mulher outra coisa, outro ser diferente, é porque não pode os dois ter a mesma função. Como o feminismo destruiu as famílias, e vem destruindo mesmo, que a gente vê que depois que as mulheres passaram a ser rebeldes aos maridos, que na verdade é uma rebeldia ao próprio Deus, os casamentos desmoronaram. Infelizmente. E dentro da igreja também não se fala mais nisso, infelizmente também. Tá aliás, a igreja hoje ela fala de tudo, menos de catolicismo, das práticas católicas, dos ensinamentos católicos. Então, mais uma vez, Deus ele deixa na natureza das coisas traços daquilo que Ele quer. Você vê que Ele fez o homem com mais força física, o homem com mais força também psicológica. A mulher ela é mais instável emocionalmente, ela é mais insegura psicologicamente, ela é mais insegura fisicamente. E Deus fez assim para que nós reconhecêssemos que a natureza de um e outro são diferentes para cumprir missões diferentes. O homem ele fica com a missão principal de sustentar e dirigir a família. Daí a palavra submissão. O homem tem a missão, a mulher ela tem a submissão, ou seja, ela auxilia o homem a fazer isso pela educação dos filhos, e pela educação dos filhos é a mulher que faz o papel da igreja, formando novos católicos e formando a sociedade. A mulher ela é a formadora de sociedades, mas para isso, obviamente, ela tem que aceitar essa missão dada por Deus, essa digna missão dada por Deus. Outro dever principal para elas seja também educar os filhos na prática da religião e cuidar zelosamente das obrigações domésticas. De boa vontade vivam dentro da casa, não saiam senão por necessidade e nunca sem o consentimento do marido. Catecismo Romano. Ao fim, como requisito essencial para a boa união entre casados, estejam sempre lembradas de que, abaixo de Deus, a ninguém devem mais amor e estima do que aos seus maridos, aos quais devam atender com alegria em todas as coisas que não forem contrárias à virtude cristã. É lógico que a submissão da mulher é naquilo que Deus manda. Em respeito aos pais, os filhos adultos devem ter consideração aos pais e aos detentores do pátrio poder, que não contraiam núpcias sem eles o saberem, muito menos contra a sua vontade ou obstante de sua oposição. Ou seja, na escolha do marido, na escolha da mulher, o consentimento dos pais é importante.
Até isso, a rebeldia da sociedade moderna sem Deus eliminou da cabeça das pessoas que vão casar. A ignorância do consentimento dos pais. Uma observação também. Os sacerdotes não devem assistir ao matrimônio de menores sem prévio consentimento dos pais ou contra a vontade dos pais também. Para finalizar, é necessário que fique bem claro que o matrimônio tem sua origem divina, por isso sua natureza é religiosa. Na monstruosa civilização moderna, os estados ocidentais, fundados na cultura católica, se rebelaram contra Deus e a Igreja e passam a legislar ilicitamente, imoralmente, sobre uma matéria que não é de sua competência. O Estado não tem competência nenhuma de realizar matrimônio, nem muito menos de dar divórcio. Como o matrimônio tem efeitos sociais, a única função do Estado é reconhecê-lo e garantir que a autoridade competente para legislar sobre o assunto, ou seja, a Igreja, assim o faça. Toda legislação civil sobre matéria sem respaldo e consentimento da Igreja é ilegítima, pois se configura uma usurpação por parte do Estado. O Estado destronou a Igreja e pegou para si o poder de legislar sobre aquilo que não é da natureza dele. Os católicos que seguem carreira jurídica deverão ter consciência que esse casamento entre aspas também, homossexual, segunda união e divórcio, sem intermédio da Igreja e reconhecimento de uniões estáveis, esse morar junto, não tem nenhum valor para Deus e se torna escândalo público suas realizações. Deve esse profissional abster-se nessas matérias para não ser conivente com possíveis pecados mortais cometidos.